Hello, Godgers! Muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Eu sou a Nina20 e hoje nós vamos falar sobre o perigo do incel na nossa sociedade, tá bom? Eu tô aqui fazendo uma ideia nova aqui e eu separei 3 perguntas para fazer para vocês, então se vocês puderem, nesse meio tempo, responder nos comentários, eu agradeceria para vocês. Então, vamos lá. Eu sei que teve algumas pessoas que já respondeu, mas é muito importante, né, para eu coletar tudo. Quantos anos? Eu sei que alguns já responderam no vídeo passado quantos anos. Quando você teve o seu último relacionamento e caso você esteja solteiro, porque tem algumas pessoas que estão em relacionamentos e por aí vai, mas isso é muito importante. E a última pergunta é: quais são as características de uma mulher que é ideal para você? Ou da mulher que tá vendo isso, quais são as características de um homem ideal para você? Por que que eu decidi fazer isso? Porque faz parte, gente. Eu tô fazendo um mapeamento. Algumas pessoas eu pergunto nos comentários se elas estão de ok que eu possa, né, trazer os comentários dela pra gente poder discutir a respeito. Eu tô aqui não para usar um canal só para ficar reclamando e colocar hates e tal, aquela coisa toda. Tô aqui principalmente porque a ideia desse canal é ter uma solução. Tendo em vista tudo isso que eu já falei para vocês, bora pro vídeo? Para quem se interessar pelo canal sobre política, link tá na descrição ou no final do vídeo você tem acesso lá ao canal que eu acabei de criar sobre política, tá bom? Bora pro vídeo? Vambora! Segue o jogo, meu povo! Então, deixa eu só arrumar aqui no computador, que ainda não tá arrumado. Eu trouxe aqui uma menina, confesso que ela fez uns vídeos aí recentemente, gostei do posicionamento dela, porque é aquilo que eu falei, não é por ser feminista ou feminina, ou sei lá o que vocês querem rotular aí, porque a galera adora rotular, as ideias dela são muito boas. Então, vamos começar aqui. Ela chama... Será que é Espectro Cinza o nome dela? Acho que não, peraí, é Selva Varoto. Tá, beleza, vambora, vamos escutar o que ela tem pra nos dizer. Minha percepção, esses grupos masculinistas de ódio, eles existem há bastante tempo. Porém, eu penso que eles floresceram, em parte, sim, como uma reação do movimento feminista quando ele se tornou estridente nas redes sociais. Tá, vamos lá, vamos lá. Teve um período ali que realmente se tornou insustentável discutir com uma feminista na internet. Sabem que eu não aguentava mais. Em que se eu tentava discutir algum tópico, debater alguma coisa, eu era bloqueada, eu era excluída dos grupos, ninguém queria saber de mim, ninguém falava comigo. Tem gente até na minha cidade, até hoje, lá em Passo Fundo, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, que me detesta. Tá, vamos lá, vamos fazer um primeiro parêntese a respeito disso. Eu não vou fazer um react desse vídeo todo, eu vou só pegar alguns pontos dele que é extremamente importante, que eu considero extremamente importantes. Mas o que eu acho é o seguinte, realmente conversar com feminista tá insuportável, não é uma... E olha que ela é feminista, ela se intitula feminista conciliadora. E o que eu comecei a perceber com tudo isso que estava acontecendo? De fato, qualquer coisa que você fala com uma feminista, elas não aceitam e, enfim, aí elas colocam numa posição de vítima e pronto, não existe essa coisa de querer conversar com os homens ou de tentar resolver as coisas. A impressão que eu tenho sobre os grupos, né, das mulheres que se intitulam feministas é que no final parece que elas não querem resolver, elas querem problematizar. E é um pouco a diferença do que eu tô trazendo para vocês no canal. Eu quero mapear os problemas, quero mapear as dores sejam dos homens e de mulheres e tentar achar uma solução para os problemas. E vocês são muito importantes a todo momento que vocês têm a oportunidade de comentar e dizer um pouco sobre a história de vida para vocês. Vocês já sabem, enquanto o canal tá pequeno, eu estou respondendo, sei lá, 95% dos comentários, tá? E isso é uma coisa que eu entendo que é a minha maneira de interagir com vocês. Mas é isso. A feminista não escuta, a feminista, ela gosta de problematizar, então, assim, a coisa tá feia. Mas vamos ver o que ela mais tem pra falar, porque ela está falando sobre a questão dos incels, e eu estou um pouco preocupada com isso, porque é aquilo, eu não tenho conhecimento de tudo e eu quero ouvir de você aí, tá? Bora! Entendeu? Que acha que eu sou uma puxa-saco de homem por considerar que existem alguns desfavorecimentos contra os homens na sociedade, em relação à pobreza, a expectativas de sucesso, de cobranças sociais, etc. Não, eu sou puxa-saco de homem. Então, infelizmente, muito desse feminismo mainstream foi o que se tornou conhecido. E esses grupos masculinistas floresceram por causa disso. E veja bem, tem um aspecto muito importante. Eu já vinha falando a respeito disso. Pra mim, essa questão da Red Pill, ela só floresceu porque ninguém mais consegue comunicar com as mulheres. E, infelizmente, a gente tá colhendo algumas coisas, alguns comportamentos femininos que, pelo amor de Deus, tá insustentável na sociedade que a gente tem hoje. Sobre a questão da saúde mental dos homens, tá? Isso é muito importante. Nossa, gente, homem doente é sociedade doente. Sim. Não dá. Então, assim, quando eu tô falando, gente, tudo bem, existem grupos masculinistas, existem grupos de ódio extremistas, certo, eles existem. Mas o meu posicionamento enquanto conciliacionista de gênero é que por mais que eu possa sentir aversão, raiva ou ressentimento desses grupos, o meu modo de ação não pode ser baseado nos meus sentimentos. Eu preciso ser técnica, eu preciso me basear nas melhores evidências estratégicas para poder combater esses grupos.
Então, qual que é o problema também? Eu percebo que quando as feministas tomaram uma dimensão, um corpo maior, me perdoe, na nossa sociedade, o que acontece? Elas fazem tudo muito sentimental, tudo muito... ela vai aqui mais pra frente no corte falar, né? Mas a mulher leva tudo muito pro pessoal, a mulher leva tudo muito sentimental. E quando a mulher, ela pega e começa a fazer isso, é claro que nós estamos falando de gerações de mulheres, é claro que chega um momento que os homens já não estão aguentando mais. Por quê? Porque, de certa forma, os homens estão se sentindo, assim, muito prejudicados pelo que as mulheres estão fazendo de geral, né? Por todas essas últimas gerações e as consequências principalmente das redes sociais, é claro que chegou um momento que até o próprio homem perdeu a paciência. E na minha opinião, eu não acho assim que... eu não queria que acontecesse isso, não queria que chegasse a esse ponto, mas infelizmente chegou a esse ponto e a gente tem que achar alguma forma de tentar tratar essa situação. Mas vamos ouvir mais ela, porque o que ela tem que falar aqui é muito importante, tá? E nesse aspecto conversar com essas pessoas, reconhecer os problemas delas e discutir sobre esses problemas. Então, assim... Quantas vezes, inclusive, tem vídeo no YouTube falando, sou socialista e sou incel, tá? Alguns caras me mandam mensagem, eu sou incel porque eu não tenho amigos. Ninguém quer conversar comigo. Teve um cara que me mandou uma mensagem uns dias atrás, é um homem negro, e ele diz assim, ninguém quer ser meu amigo e se relacionar comigo porque eu tenho uma deficiência. Os meus olhos estão sempre vermelhos, então as pessoas acham que eu tô sempre chapado. A minha família me humilha, eu não consigo fazer amizade, eu não consigo transar, eu não consigo me relacionar com ninguém. Aí eu vou olhar pra um cara desse e vou dizer assim, tu é um misógino, você é um incel, eu quero que tu seja humilhado e ostracizado da sociedade. Como, cara? Aí que tá. O que acontece? Ela falou tudo. Porque onde que tá o problema? O problema é a gente não achar soluções, é a gente problematizar e nós isolarmos. Isso não dá pra acontecer. E isso não acontece só por causa dos movimentos. Às vezes a pessoa tem algum problema, sabe? Às vezes a pessoa tem TDAH, ou às vezes a pessoa tem algum tipo de déficit, alguma coisa assim. Poxa, essa pessoa já é excluída. Entendem? Então, assim, o que eu trago para vocês? Ou mesmo pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de... Gente... É difícil dizer isso, que eu não quero dizer isso, mas alguma deficiência, entendeu? Comportamental, cognitiva, alguma coisa assim. E às vezes o que acontece no final? Acontece que as pessoas preferem isolar, por quê? Porque as pessoas não têm paciência de lidar com esse tipo de pessoas. Aí o que acontece? Então essas pessoas vão procurar talvez um lugar que elas pertençam, um lugar de pertencimento. E não tá errado. A ideia do feminismo, ou a ideia mesmo do próprio Red Pill, é criar grupos onde as pessoas se sintam parte desse grupo. E então, o que as mulheres uma vez fizeram, os homens começam a fazer agora. Por quê? Porque existe uma certa dificuldade de adaptação, entendem? Então, é o que está acontecendo aqui e vamos embora, porque ela tem mais coisas para nos dizer. Eu quero que esse vídeo seja rápido, então vou ver. Essa pessoa não odeia mulheres necessariamente. Ele só é uma pessoa que, infelizmente, na sociedade, fracassou. Entendeu? Então, muitas vezes, esses homens... Acho complicado falar sobre o fracasso, porque muitos dessas pessoas, né, que se rotulam em céu, eu nunca acho que é tarde demais. Eu acho que nunca a pessoa é velha demais, ou talvez esteja madura demais para mudar. Porque a própria mudança é a abstenção de uma ideia, que é uma ideia que foi proposta pelo ego durante vários anos. Entende? Então, assim, nunca... eu posso me reformular todos os dias com vocês, com a ideia que vocês têm a respeito do meu canal, as ideias que vocês queiram compartilhar e querem, né, através dos comentários, me ajudarem também com a questão desse canal. Poxa, se eu colocar meu ego à frente, eu vou ver gente que vai falar questões que às vezes até não são coisas que eu acredito, ou coisas que não tá dentro da minha moral e costumes, mas se eu deixar de ouvir vocês, eu respeito quando as questões não têm muito a ver com a minha maneira de ser. Eu respeito, mas a partir do momento que eu coloco meu ego à frente, que eu levo pro pessoal, que eu levo pra violência, o que chega depois pra mim? Chega a situação de que eu não respeito a opinião do outro, ou eu não quero aprender com o outro. E hoje em dia é isso que tá acontecendo. E não é só com movimentos sociais. Isso acontece pra tudo quanto é lado. Acontece em trabalho, acontece em política, acontece num tanto de coisa, em toda a nossa seara. Por quê? Porque tem uma galera muito expressiva hoje, né, com o tempo que tá acontecendo, que é o quê? Que não aceita ouvir coisas que sejam negativas, ouvir críticas, ouvir conselhos, a pessoa não aceita. Por quê? Porque o ego dela é muito grande para querer mudar. Entendem? E aí, o que acontece? Acontece esse tipo de coisa. É aquilo que eu falei, não acontece só em movimentos, acontece em outras searas na nossa vida. Mas é esse tipo de coisa que a gente vê aqui, tá? Vamos lá, vamos ouvir mais. Estão psicologicamente vulneráveis, eles estão depressivos, largados em casa, onde é que eles vão buscar ajuda? Nesses grupos. Nesses grupos. Lá eles vão ser acolhidos, eles vão se sentir
legitimizados. Né? Eles vão sentir parte de um grupo. Eles vão sentir parte de um grupo e, além de tudo, eles vão ter todo o reconhecimento dos problemas deles e, o pior de tudo, vão ter um bode expiatório. Quem? As mulheres, Exatamente. o feminismo, a sociedade, todo mundo me odeia, todo mundo é culpado pelos meus problemas. Só que menos eles, né? Menos eles, obviamente. E claro, existe um fator, mais uma vez. Como eu disse, por uma questão de ego, por uma questão que às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas é muito mais fácil o quê? Ir pra internet, achar um grupo de apoio e às vezes gente até que vai enaltecer aquelas características que às vezes precisam ter algum tipo de tratamento e aí chega nesse ponto. Mais uma vez, de responsabilidade individual, sim, existem coisas que dependem do indivíduo para que a vida dessa pessoa mude, mas também existem aspectos sociais e econômicos. Um cara pobre, um cara preto, um cara pobre, pardo, que fica o dia inteiro na frente do computador e ele não consegue fazer amigos, ele não consegue um emprego, ele não tem educação, ele não estuda, ele não faz nada. Pra onde que esse indivíduo vai? Inclusive, essa semana eu tô você que tá nessa situação que ela coloca, pra mim é muito importante ouvir o que você tem pra dizer, tá? Então, se eu puder dizer alguma coisa, coloca nos comentários. Tá vendo aquele Kim que foi preso? E ele é pardo. Ele é pardo, gente! Cara, ele tinha discursos na internet supremacistas. Ele utilizava fotos de nazistas e Meu tal. Deus, E, tipo, a gente tem que combater muito esse confusão. negócio de... E não só isso, ele era líder de um grupo em que eles faziam estupros virtuais, digamos assim. Eles obrigavam as meninas a se mutilar na frente Se da mutilar, nuas, Mas como se no obrigava? Discord. Com algum tipo Mas aí o que acontece? Aquilo que eu disse pra vocês. Isso aqui que ela tá falando é uma coisa muito séria. Eu não tive acesso a isso, não fui pesquisar. Se vocês, por acaso, tiverem acesso a qualquer tipo desse conteúdo, eu quero muito que vocês coloquem alguma coisa nos comentários, me digam se isso é real, não é? Eu não fui procurar, tá? É um tipo de coisa que, honestamente, nem eu quero procurar. Tá? Eu acho que, pertencendo ou não esse tipo de grupo, até quem se intitula incel, eu quero ouvir o que você tem pra dizer. Ah, mas são muito extremos e tal, não sei o quê. Isso não tem nada a ver comigo. Por favor, se deixa a opinião, que agora é o momento, tá? Por isso que eu falei que esse vídeo era super importante. Outro ponto aqui que é colocado. Não é porque pertence a um grupo. A gente tá aqui claramente falando de pessoas que precisam de ajuda. Ajudas terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, de psicoanalítico, enfim, uma ajuda de pessoas que entendem sobre mente e cérebro humano. Precisa, entendem? Então, assim, a gente, de certa forma, tem que ter um cuidado muito expressivo para olhar o que está acontecendo. A gente tem que ter um carinho maior, a gente tem que ter uma empatia maior sobre esse tipo de indivíduos, igual elas estão tratando assim. Embora eu esteja aqui deduzindo que tudo isso que elas estão falando seja verdade, porque eu não sei. Mas se existe esse tipo de comportamento, é um comportamento que tem que ser combatido e, enfim, é uma coisa que a gente tem que conversar. Não tem como tapar a peneira, o sol com a peneira, entendeu? Falei certo? Meu Deus, tá. Vambora, gente. Continuar aqui, ouvir o que eles têm pra dizer. Vocês podem ver que o rapaz aqui do Inteligência, né, o Rogério, gente, ele tá assim, olha a expressão dele. Ele tá assustado com isso aqui que ele tá ouvindo. Porque nem ele sabia disso. E para mim também é novidade. um tipo de chantagem? Chantagem. Exatamente. Chantagem. Se você não fizer isso, vai acontecer isso com a sua família. Aceita o endereço. Porque a galera que se reúne no Discord, nesses espaços, porque talvez muitas pessoas não entendam sobre isso, mas isso afeta muito nós feministas. Essas subcomunidades, elas existem há muito tempo. Desde a época de Xan, explica pra gente, porque pra mim é uma coisa tão distante. Pra nós, isso bate o tempo inteiro, né? Porque é uma coisa... São várias subcomunidades. Pensa que a internet é cheia de bolhas. Tá. Cheia de bolhas. Essas subcomunidades, elas, antigamente, no passado, antes de 2012, elas se encontravam em chans, que eram fóruns. Mas que é Deep Web? É fora? Gente, eu vou passar isso aqui um pouquinho, porque eu quero ouvir o que a outra menina tem pra falar, porque eu acho mais importante o que ela tem pra falar. O vídeo é muito longo, vocês veem o vídeo completo na descrição, tá bom? Essa versão que eles têm. Mostrar violência. Tem uma linha muito tênue entre tu sentir muito ódio e de repente começar a chorar, sabe? Então, às vezes eu tenho a impressão que esses caras são tão frustrados, tão fracassados, e o modo que eles têm pra processar isso é ficar com muito ódio e começar a te ameaçar. Então, por isso que pra mim é muito importante, sim, ter muito acesso à saúde psicológica pública pra resolver esses problemas. Exato. Tá? Porque muitos desses homens, eles são psicologicamente vulneráveis, eles estão doentes, eles precisam de ajuda. E foca em conscientização de saúde masculina, Exato, né? Exato. Então, assim, ó, esse é um fator relevante sobre diferenças biológicas, tá? De como a gente processa sentimentos. Geralmente, as mulheres, elas experimentam. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Nós vemos aqui que os extremos, eles acabam, de certa forma, prejudicando. Então, assim, quando a gente vê essa situação que as meninas trouxeram, embora pra mim seja extremamente novo,
A gente sabe que nós temos pessoas que precisam sim de auxílio, que precisam de ajuda e que provavelmente elas usam essas comunidades para o quê? Para se sentirem parte de alguma coisa. E segundo o que a Selva aqui diz, parece que é uma coisa que quanto mais absurda, quanto mais exagerada é a coisa que você diz dentro desses grupos, como as pessoas não têm foto, como as pessoas têm, sei lá, máscaras, animes e tal, não sei o que, elas estão em estado sempre anônimo. O que acontece? Tudo que a pessoa diz, por mais extravagante ou tapafúrdio que seja o que aquela pessoa está dizendo, ela tem sempre a aprovação daquele grupo onde está. Então, vamos construir aqui, neste momento, eu e você, um diálogo, tá? Por quê? Porque isso aqui, pra mim, se for real, gente, realmente eu tô muito assustada. Entendeu? E a gente tem que saber o limite das coisas. Assim como tem umas feminazes que eu acho muito sem noção e que mais hora ou menos hora eu vou trazer aqui, que tem umas coisas que fala que você percebe que é algum lado mais psicológico que precisa assim, ser tratado. A gente começa a ver se toda essa história narrada, ela foi uma história real. Também é um outro ponto que deixou de ser uma coisa de um movimento social para algo de uma pessoa que precisa ser tratada e busca sim a validação de outras pessoas num grupo, tá? Mas vamos continuar. Experimentam sensações, inúmeras emoções, sentimentos com mais intensidade do que os homens, exceto a raiva. Olha que tristeza. O único sentimento que os homens vivenciam com mais intensidade é o ódio, é a raiva. E recentemente eu li um estudo que diz que o ódio é uma emoção que, inclusive, tem uma memória mais forte do que o amor. Com certeza. Veja só. Ele fica E outro mais, ponto, mais o ódio profundamente, psicologicamente, ele também está associado não somente com uma sensação, você está experienciando algo, mas também com um mecanismo de atitude. O ódio está associado com vontade de fazer algo. O amor não necessariamente. Não vem como necessariamente. uma ação, mas o ódio... O ódio vem. O ódio está associado com vontade de fazer alguma coisa. Isso é E científico. as pessoas se organizam em nome do ódio também. Exato! Então, assim, ó, o ódio ele está vinculado com vontade de ostracizar. Lembrando uma coisa, tá? E isso é o mais importante. O ódio, ele pode estar em qualquer lugar e estar em qualquer tipo de movimento ou em qualquer estilo de vida, tá? A palavra ódio é uma coisa que todo indivíduo tem dentro de si, numa menor ou numa maior proporção. Então, veja só, eu não quero que vocês achem que elas estão apenas demonizando a situação dos incels, mas elas estão falando sobre uma questão, uma característica, pelo menos eu deduzo seja isso, sobre a questão do ódio. Todo mundo tem ódio, você tem ódio de alguma coisa, mas a questão é a proporção com quem e o que essa emoção que você tem, qual o impacto negativo que essa emoção tem sobre outra pessoa, tá bom? Humilhar e até mesmo eliminar o alvo do seu ódio. Faz Entendeu? sentido. Então, isso é muito problemático, é perigoso. E a nesses gente grupos precisa eles prestar incentivam atenção. o ódio. Nesses Exato. grupos eles incentivam porque não há limite nenhum. Nenhum. Tipo, o que você pensa de limite, você entra no chão, você Não existe. esquece. Sabe, e olha só, teve Esquece. um caso recente que eu li de um cara que ele sentia uma frustração, um incômodo, uma irritação, e ele já falava algumas coisas desagradáveis. Ele entrou pra esses grupos, ele percebeu que aquilo era normal. Ou seja, ele teve a naturalização do primeiro nível do comportamento dele. E aí o que aconteceu? Só se agravou. Ele ficou cada vez mais e mais Ele se misógino. sentiu parte Ele de um se sentiu espaço onde parte todo mundo daquilo, pensava igual. Aquilo era Eu normal. posso falar o que eu Eles vão quiser. concordar contigo. Se você falar nesses grupos, eu abusei criança, eles vão concordar contigo. Cara. Eles vão defender. Então, aí que tá o problema, estão entendendo? É quando não existe uma régua de limitação daquele tipo de sentimento que você tem. É quando você tem um comportamento e você frequenta um lugar que aquele comportamento, ele vai quase que aumentar aquele sentimento, aquela fúria, aquela sensação que você tem sobre esse comportamento. Então, assim, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Isso aqui é um vídeo que eu confesso, eu trouxe o que eles estão falando aqui, mas eu quero muito mais ouvir de vocês a respeito desse vídeo, link na descrição. Bem, vamos fazer o seguinte, deixa eu só deixar correr mais um pouquinho aqui, porque é um vídeo muito grande, corte muito Defender. grande. Senhora! Tem casos de grupos que eles até incentivam ao suicídio. Tipo, eles te ensinam a como fazer, eles Isso é muito participam comum. disso. Inclusive, olha Eles só. também, eles têm esse negócio de, tipo, entrar em escola, matar um monte de gente, depois se matar como um negócio de vitória pra eles. Né? Tipo, Eles são uma espécie de terroristas, assim. Eles querem ficar famosos por causa disso, como Elliot Rodger. É um pouco estranho, né? Porque ao mesmo tempo, às vezes, tem momentos que a gente vê a esquerda, né? Ou essa turma da lacração, essa turma que se intitula, né? Feminista, esquerda, que tá dentro desse movimento, né, que é um movimento coletivista, então você tem que fazer parte com aquelas pautas, né, que eles cobram para você fazer parte, e tem uma galera que apoia terrorismo, mas apoia o terrorismo de uma outra forma. Então tá, eu deixei isso aqui para vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês, vocês podem ver o vídeo até o final lá, vai estar o link da descrição e tudo, mas neste exato momento, o que é mais importante é vocês responderem as perguntas que eu vou deixar na descrição, e segundo, vocês
vocês me falarem o que vocês acham a respeito do que as meninas colocaram aqui, se algum de vocês já teve contato com esse tipo de grupo e a opinião de vocês, inclusive porque eu sei que que a maioria das pessoas que estão aqui neste exato momento no meu canal é uma maioria de homens, e homens sim que entraram para a Red, foi conhecer a Red e com diferentes motivos para entrarem para a Red ou terem a Red como estilo de vida e por aí vai. Então eu deixo vocês claro não mudei de câmera, eu deixo vocês claro com todas essas indagações, e é aquilo que eu falo para vocês, por favor, façam comentários construtivos, sejam muito coerentes no que vocês vão dizer, porque eu acho que eu só criei o canal porque, assim, independentemente de você não concordar ou discordar comigo, a ideia do canal é vocês serem ouvidos. E o momento é agora, tá bom? Então, eu vou deixar vocês por aqui. O vídeo já está muito grande e a gente vai se falando. Take care. E aí eu não desligo isso aqui, não acho meu controle. Tá ótimo, gente. Obrigada. Tchauzinho.